Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um vídeo para conversar sobre desenho. Dessa vez eu vou falar sobre um exercício que eu gosto muito de fazer e que me ajuda muito na prática do desenho, que é a colagem. Eu gosto muito de fazer colagens com papéis coloridos e fazer essas colagens me ajuda muito a desenhar. Até porque a colagem, ela também pode ser pensada como um desenho. A gente vai desenhando com fragmentos, né? No meu caso, eu uso papéis coloridos, mas existem muitos colagistas, né? Na história da arte, por exemplo, ou na história da ilustração, que trabalham com fragmentos de revistas, né? No meu caso, eu uso papel colorido porque eu gosto de construir a imagem, eu não gosto de, de já ter a imagem pronta para mim, né? Como se eu estivesse escolhendo fragmentos de revistas ou jornais. Eu vou construindo essa imagem a partir dos fragmentos, né? A partir dos recortes de papel. E esse exercício, que eu gosto muito, muito de fazer, me ajuda no desenho a partir de um ponto bem peculiar, assim, bem específico, que é o seguinte: quando a gente vai fazer uma colagem, a gente não faz esboço da colagem, a gente vai construindo a colagem na medida em que a gente vai sobrepondo um fragmento no outro. Né? Eu estou falando no caso de trabalhar com papéis coloridos, né? Que é como eu faço. Então não tem muita preparação, assim, digamos assim, não tem como fazer muitos rascunhos, porque a colagem ela acontece no momento em que você corta o fragmento e cola no papel. E aí o próximo pedaço que você vai colar, ele já vai com a intenção de que existe uma imagem para ser criada e aí ela vai seguir um pouco os instintos do próprio artista que está fazendo aquele trabalho, né? Do próprio colagista ou do ilustrador, etc. Então ela vai se construindo, a imagem vai se construindo na medida em que esses fragmentos vão se sobrepondo. Então não tem como fazer uma espécie de preparação anterior que, digamos, seja uma espécie de estudo sobre a colagem. A colagem, pelo menos a maneira como eu acredito, ela vai se constituindo aos poucos, né? E a colagem trabalha muito com os imprevistos, muito. Você não planeja, às vezes, você não planeja o recorte que você quer fazer e aí às vezes você aproveita esse recorte para que aquilo vire uma figura que faça parte de toda aquela composição que você está construindo. Então, por mais que você assim não tenha uma ideia muito clara sobre o que você está picotando, quando você junta quando você junta esse fragmento com todos aqueles outros fragmentos que estão colados no papel, aquilo passa a fazer um sentido. E como é que isso ajuda no desenho? Bom, isso ajuda no desenho da seguinte maneira: quando a gente vai desenhar, muitas vezes a gente está com um pensamento muito fixado, né, sobre aquilo que a gente quer fazer. Então, se eu quero desenhar uma cadeira, na minha cabeça já tem uma cadeira pronta, né? Quando a gente faz esse exercício da colagem, nada está pronto. Já que a imagem vai sendo constituída na hora, no momento que você vai colando,
não tem como prever, né? Não tem como fazer não tem como ter nenhuma ideia já pré-estabelecida, né? Porque, na verdade, quando você vai fazendo a colagem, essa imagem vai sendo construída ali naquele momento, né? A partir das sobreposições dos fragmentos, né? Dos recortes. Então, isso ajuda a pensar o desenho de maneira mais livre, né? Você vai construindo o desenho a partir do que o próprio desenho vai pedindo para você fazer. Igual a colagem, exatamente igual. Se você vai sobrepondo fragmentos para poder atingir uma certa imagem, para poder chegar próximo de uma imagem, por exemplo, uma cadeira, quando você vai desenhar a cadeira é a mesma coisa. Você vai sobrepondo manchas, sobrepondo linhas, até fazer com que essa cadeira seja encarada por você e por todos aqueles que vão olhar o seu desenho como uma cadeira, não como uma outra coisa. Então a colagem passa exatamente esse ponto, né? É uma reflexão interessante, assim, e um exercício interessante, porque você começa com a cabeça meio vazia, né? Você tem uma ideia, mas essa ideia ela é muito vaga. A imagem ela vai acontecendo ali, ó, ela vai surgindo para você aos poucos, na medida em que você vai colando. Ela vai aparecendo para você, assim como o desenho. Por isso que a colagem é um ótimo exercício para desenhar, assim, porque faz a gente se desapegar, né, um pouco da de um pensamento às vezes muito enrijecido, assim, uma ideia muito fixada sobre algo que faz com que a gente pense que nada pode sair do lugar. E a colagem, muitas vezes, ela começa através de algo bem caótico, né? Você tem uma série de fragmentos ali que você precisa fazer com que esses fragmentos façam sentido, né? Uns com os outros. Então é isso. Eu separei algumas imagens para mostrar para vocês, justamente para entender que aquilo que eu fui fazendo foi sendo determinado pelos encaixes, né? De um fragmento no outro. Então foram esses encaixes que determinou a construção da minha imagem. Então, aquele fragmento que sozinho, um pedaço de papel rasgado, colorido, sozinho, aquilo por si só não tem sentido nenhum, ele passa a ter sentido quando ele está no conjunto. Quando eu pego ele e colo com outros fragmentos que já estão ali constituindo uma certa imagem. Então ele só faz sentido quando ele está junto de outros fragmentos. Né? Ele sozinho não faz sentido nenhum, assim, ele é só um pedaço de papel rasgado. E quando eu pego esse pedaço de papel e colo numa folha onde já tem outros papéis rasgados, mas que ali se configura, né, se tem uma composição, se tem uma organização, aquilo ali já começa a fazer sentido dentro da imagem que eu quero realizar. Entenderam? Então é um pouco por aí, assim. E aí a imagem vai sendo construída, né? No desenho é a mesma coisa. Se eu traço uma linha ou se eu faço uma mancha, ela por si só não se configura um, um desenho, porque o desenho tem uma intencionalidade, né? Então, se eu pego essa mancha ou pego essa linha e misturo a outras manchas e linhas, aquilo vai fazendo parte de uma ideia, né? De uma ideia muito clara sobre aquilo que se quer fazer. Então, passa a ter um sentido, né? Passa a conjugar dentro de um contexto específico algo que precisa ser entendido por qualquer pessoa, né? Por mim e pelas pessoas que vão olhar para aquele desenho. Então é um desenho que tem uma organização, né? Uma organização às vezes formal, né? De partes que vão se encaixando umas nas outras, né? Tanto linhas quanto manchas, né? É a mesma coisa da colagem. No caso da colagem,
É interessante porque, no meu caso, como eu uso fragmentos de papéis coloridos, isso me ajuda muito a pensar o desenho de maneira com que ele seja disparado por algo que aparentemente não tem forma de nada. Então a gente começa com um grande vazio, assim, a gente começa a fazer a colagem, assim como o desenho, a partir de ideias que ainda são muito fragmentadas, né? De um caos mental, assim, que é até interessante porque a gente vai meio que se acalmando, né? A gente vai ficando mais calmo, mais tranquilo na medida em que a gente vai constituindo essa imagem. Tanto no desenho quanto na colagem. Na medida em que a gente vai organizando esses fragmentos numa área específica, a gente vai se acalmando, porque essa organização que está ali na sua frente, com os papéis coloridos, é a mesma organização que vai acontecendo na sua cabeça. Então você fica um pouco mais tranquilo. Você começa respirando ofegante. Você começa respirando de maneira mais ofegante, mas na medida que você vai avançando, você vai ficando mais calmo, você vai ficando mais tranquilo. Eu vou apresentar para vocês agora algumas dessas colagens, para vocês entenderem como é que isso se dá na prática, certo? É, Todas as colagens que eu fiz aqui foram meros exercícios, né? Eu, eu não tenho ainda muita. Eu não faço muitas colagens ao longo do meu dia a dia. Gostaria de fazer mais, porque, como eu disse, é um bom exercício para desenhar. Mas é preciso dizer também que, assim, é um jeito muito interessante da gente pensar o desenho, porque a ideia é essa, né? Fazer com que a colagem ajude ao desenho. Então, a colagem ajuda a gente a pensar o desenho de forma que a gente vá construindo esse desenho muito por conta de um objetivo que ele a princípio não está muito claro, mas que ele vai sendo construído entre as relações de elementos constitutivos do desenho. Né? Essas relações elas acontecem na, na medida em que você une um elemento no outro, né? Uma mancha com uma linha contra linha, uma mancha contra mancha. A colagem é a mesma coisa, por isso que fazer colagem ajuda a desenhar. Né? Justamente por conta dessa relação que você vai estabelecendo com os elementos formais do desenho, ou da própria colagem, que são os fragmentos, no caso. Eu vou mostrar então para vocês assim algumas imagens, algumas colagens, na verdade, para que isso fique claro, né? Olha só. Olha aqui. Aqui nós temos, eu fiz essa colagem baseada num texto do Eduardo Galeano, de um livro chamado O Livro dos Abraços. Então aqui, ó, tem dois olhos enormes olhando para essa mesa, uma espécie de mesa com um papel em cima. Tá vendo? Então esses fragmentos aqui, ó, eles são colocados no papel, né? Essa paisagem, esse cenário aqui, preto e branco, ele vai sendo colocado no papel de modo que tentem criar um certo sentido. Então, para que isso aconteça, eu tenho que fazer o primeiro movimento, que é colar o fragmento no papel, né? Eu vou colando e vou fazendo com que aquilo tenha um certo sentido. Ele não parte de um esboço, ele parte dessa configuração, entendeu? Essa configuração que eu digo entre um fragmento e outro, certo?
aqui uma outra imagem que eu fiz a partir desse mesmo trecho, né, do livro. Ó, aqui tem um olho enorme e aqui tem uma pessoinha, ó, em cima de uma montanha, a sombra dela aqui, ó. O olho é como se tivesse uma luz laranja, né, saindo de dentro dele, ó, uma luz laranja. E percebe como eu vou colocando os elementos no papel aqui e eles vão me trazendo uma contextualização sobre aquilo que eu quero comunicar. Entendem? Então a colagem, ela é isso, assim, ela, pelo menos no meu caso, ela acontece dessa maneira, né? Através dos fragmentos, na medida que eu vou organizando eles dentro de um espaço específico, sem a necessidade de um esboço, eu vou fazendo com que cada fragmento vá sendo encaixado de forma com que aquilo faça um sentido no final, né? Olha só. Uma boca, um olho olhando para uma televisão que está na palma da mão do personagem. Aqui, ó, um braço cheio de pulseiras. Eu aconselho muito vocês a fazerem colagens, assim, porque se vocês desenham, experimentem fazer colagens e depois desenhar as próprias colagens. Isso é um exercício bacana, né, para saber como é que a cabeça vai construir essa mesma imagem a partir de metodologias diferentes. Mas comecem pela colagem e depois vocês façam o desenho. Desenho no papel, com lápis ou caneta. Façam um desenho dessa mesma colagem. Só para vocês entenderem como é que essa imagem vai se constituindo, né? Na medida em que você tem dois procedimentos diferentes. Olha só. Uma paisagem que eu fiz. Ó. Percebem aqui como ele começa de maneira meio caótica, né? Depois as coisas vão ficando mais organizadas, mais equilibradas. Certo? Aqui também, ó. Parece que o cenário vai ficando mais bem organizado, tem um solzinho aqui, tem umas nuvens, uns passarinhos. Conseguem compreender? Então, é um pouco isso, assim. Né? As coisas não estão prontas, né? Elas vão sendo construídas. Já falei isso algumas vezes aqui, né? Mas é por aí. A gente pensa a colagem como se a gente estivesse desenhando. E a gente desenha pensando como se estivesse fazendo uma colagem, porque é praticamente a mesma coisa. Né? Muda os procedimentos, muda os materiais, mas o jeito de pensar a construção dessa imagem é o mesmo. Olha só. Um dragão e um guerreiro. Tá vendo como é que a gente consegue identificar o dragão e o guerreiro aqui, ó, o guerreiro e o dragão, mas se a gente olhar bem, é algo meio caótico, né? Mas que tem uma certa organização, assim. Ó, muitos fragmentos, tá vendo aqui? Aqui, ao longo do dragão todo. É quase uma coisa abstrata, né? Mas no final tem uma certa organização, assim. E eu vou mostrar para vocês agora o único trabalho que eu fiz profissional com colagem. Foi uma capa de um disco de uma banda de uns amigos. Um amigo que mora na Irlanda me pediu para fazer uma ilustração para uma capa de disco e eu comecei fazendo ela com colagem. Achei que era
uma boa maneira de poder construir uma imagem com uma certa potência gráfica, assim, né, a partir da colagem. Achei que a colagem, nesse caso, né, enquanto método de abordagem, era mais eficiente do que se eu fizesse um desenho, assim, sabe, comum, né? Então, a colagem é essa daqui, ó. Depois eu joguei essa imagem para o computador e fui ajeitando, né? Mudei um pouco algumas coisas, mudei o olho, mudei a posição do sol, da lua, né? Ou do sol, não sei. Mas ela continuou assim, configurada dessa maneira, né? Eu só mudei alguns elementos que eu achei que pudessem ficar melhores, né? Essa é uma colagem interessante, que eu só fiz com papéis preto e branco e cinza, né? Não usei cor nenhuma, quer dizer, não usei outras cores, né? Só usei essa paleta, essa variação de cinzas, preto e branco. Agora, seria muito interessante se eu pudesse pegar essa colagem aqui e fazer um desenho dela, para saber as diferenças, né? As diferenças de procedimento, certo? Então, ó, temos essa aqui, fazer uma recapitulação aqui ó, dos trabalhos. Então, temos essa, temos esse dragão, certo? Eu faço as colagens de maneira muito parecida, né? Eu trabalho com fragmentos de vários tamanhos e vou organizando eles dentro desse espaço. Temos esse cenário. Temos esse. Ó. Só com cores um pouco mais frias. Aqui com cores um pouco mais quentes. Certo? Temos esse pequeno exercício aqui que eu fiz a partir do texto do Eduardo Galeano. Esse também. Olha aqui mais perto. E esse também. Ok? Então, pessoal, a minha dica para vocês, se vocês quiserem fazer, é essa, assim, vocês escolham uma paleta, né, de repente cores análogas ou cores complementares, ou preto e branco e cinza, né, vocês construam, né, imagens dentro de um formato específico, pode ser um A5, pensem ali algo que vocês gostariam de realizar, vai construindo essa figura através de fragmentos. Quando você sentir que está pronto, né, você de repente pode fazer o desenho agora desse fragmento, né, justamente para poder criar uma diferença de procedimento, para você poder estudar mesmo, né? Estudar as diferenças de metodologias, né? Como é que sua cabeça funciona de um jeito, como é que sua cabeça funciona de outro. E uma outra dica que eu dou também é evitar de usar a tesoura. Corta os fragmentos todos com as mãos, certo? Corta ele com as mãos para ficar um pouco mais orgânico. A tesoura é uma ferramenta muito mecânica, né? Ela corta uma linha reta certinho, ela faz uma curva certinha. Então, se você fizer isso com a mão, isso dá um caráter mais humanizado para a colagem, né? Eu gosto muito, não tô dizendo que não se pode fazer colagem com tesoura, isso é um equívoco total, pode fazer, claro. Mas eu estou dizendo que eu prefiro cortar os fragmentos com a mão para ficar a colagem um pouco mais orgânica, né? A gente vai
cortando ela com a mão, fragmentos pequenos, até para a gente poder exercitar a nossa paciência, né? Na medida que pega um pedacinho e vai cortando com a mão bem pequenininho para poder fazer aquele olho, certo? Eu acho mais interessante do que cortar com tesoura. Tesoura é algo muito mecânico, assim, muito reto, né? Muito sem vida, né? Você faz uma reta com a tesoura, é uma coisa mais fria. Uma reta que você faz cortando o papel com a mão é algo que traz um pouco mais de humanidade, assim. Pelo menos é a maneira que eu vejo. Pessoal, então é isso. Obrigado pela audiência, obrigado pela paciência. E semana que vem eu gravo mais um vídeo para vocês, para discutir coisas relacionadas ao desenho. E espero que vocês tenham gostado, né? Eu sugiro vocês me acompanharem lá no Instagram, né? Que é o Luciano_Feijá, J-A-H. Se inscreverem na minha lista VIP para poder receber informações sobre o curso online que daqui a pouco vai estar pronto, sobre desenhar com materiais alternativos. Beleza? Se inscrevam na lista VIP, acompanhem os vídeos, as postagens no Instagram, no Facebook também. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau, obrigado.